Opa, bom dia! Arte na escola. 7º anos, tudo bem com vocês? Bom, as diversas técnicas nas artes. Professor Gerardo, quem vos fala. Esse é o primeiro guia de tantos outros que vão acontecer durante o primeiro bimestre. Prestem bastante atenção. Temos vários desafios, desenhos, pinturas que serão feitos no decorrer deste bimestre. Para isso, vocês precisam ter muita disposição e, principalmente, gostar de querer fazer a coisa. Não se esqueçam que os PMs valem a partir do momento que você se esforça, tá bom? Bom, as diversas técnicas nas artes. As artes acontecem por inúmeras técnicas, né? Técnicas mais apuradas, técnicas mais simples. Quem vai se dedicar às artes vai ter que treinar muito, com o tempo, né? E a técnica ela só se desenvolve à medida em que há muito treino, há muito desenvolvimento técnico de treino, né? E a habilidade, alguns já nascem com alguns já nascem com esse dom da habilidade de desenhar, de pintar, enfim. Mas eu costumo dizer que tudo está relacionado à maneira como você dedica seus estudos. Você sabia que um artista pode criar usando tinta, lápis, argila, o próprio corpo e até mesmo o celular? Muito bem, é isso que vamos ver no decorrer destes vídeos. Bom, o que são as técnicas artísticas? São os modos de criar arte, usando diferentes materiais, ferramentas e procedimentos. Existe a Escola de Belas Artes, onde o artista vai ser capacitado, né? São 5 anos de estudos, onde ali, então, o artista se tornará um grande designer, um grande gráfico, um grande mestre do grafismo, da pintura, né? Do talento para a representação teatral. Enfim, inúmeros artistas que trabalham em diversas áreas da televisão, por exemplo, passaram pela Escola de Belas Artes. Temos Belas Artes em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que seriam os centros acadêmicos de excelência onde se aprende as belas artes. Pintar é diferente de esculpir, assim como desenhar não é igual a fotografar. Um bom fotógrafo pode ser péssimo desenhista. Assim, o contrário também é verdadeiro. Eu, por exemplo, eu desenho muito mal e também a fotografia nunca foi o meu forte, né? Mas eu posso vir apurar essas técnicas a partir do momento em que eu me dedicar a esse trabalho, né? Bom, um mini desafio. Você consegue citar uma técnica artística que usa apenas lápis e papel? Qual? Como assim? Responda isso no seu caderno. O desenho, né? A gente vai se aprofundar muito nessa técnica do desenho. E a gente não está querendo que você se torne grandes desenhistas, não é o papel da escola, não é esse. Mas que vocês expressem por intermédio do desenho as emoções, sentimentos. Esse que é o grande objetivo da aula, né? Por intermédio da representação gráfica do desenho. O lápis, o carvão, a caneta, linhas, formas, sombreamento, né? Misturando tudo, muito usado para os esboços, né? Vocês fazem muitos esboços. Os esboços não valem nota, o que vale é o trabalho que você vai passar depois para a folha 4. Mas você precisa fazer no seu caderno um esboço inicial do que você pode, do que o professor vai pedir na hora de você fazer esse grafismo, ou essa pintura, né? Bom, nós temos dois grandes mestres do desenho, logo depois do Renascimento, assim que surge o Renascimento. Lembre-se que a história está muito vinculada à arte, né? Nós vamos falar muito em períodos históricos e espero que vocês estudem esses períodos históricos, né? Para que vocês possam se familiarizar cada vez mais entre a irmandade entre arte e história. Então, por exemplo, nós temos Leonardo da Vinci, o grande gênio das artes do Renascimento. Aqui você tem um esboço, né, de um desenho. Ele era perfeccionista e ele mantinha projetos em todas as áreas do conhecimento, não só artístico, mas também científico e até militar, para vocês terem ideia. E temos o Albrecht Dürer, né, com
desenhos e pinturas em telas famosíssimas da vida de Cristo, né, do ministério de Cristo. Ele produziu muito para a Igreja Católica e como um bom cristão, ele mantinha uma relação muito estreita com a fé. Então aqui você vai encontrar quadros que são históricos, né, do modo como Cristo viveu no seu ministério. E aqui a técnica do sombreamento, né? Misturando Bob Esponja mais Minions é igual a... Se vocês gostam de um desses personagens, já deixem o like e me seguem. Que legal. Então ele fez essa mistura de dois personagens, né? E vocês viram que ele está usando aquelas canetinhas que são muito comuns hoje em dia para fazer aquelas pinturas daqueles desenhos, daquele caderno? Mas tá aí, ó, uma genialidade, né? Ele já faz o menção aí à originalidade da técnica de desenhar, né? Com canetinhas, inclusive. Aí não foi lápis, né? Muito bem, a pintura. A pintura vem acompanhando a humanidade desde os tempos primordiais, né, quando inclusive não havia nem arte, não havia nem história ainda, era pré-história, nas cavernas, por exemplo, da França, inclusive aqui mesmo na Serra da Capivara, né, existem as pinturas nas cavernas, que eles utilizavam pigmentos diversos para fazer essas pinturas nas cavernas. Tintas, pincéis, explora as cores, né? A pintura explora a luz, a textura, né? Nós temos a aquarela, essa que vocês fazem muito em folha 4 é a aquarela a partir do gouache, daquela tinta que é própria para a escola, a tinta acrílica, o óleo sobre a tela. E aí você lança um primeiro desafio, né? Aliás, segundo, qual tipo de pintura usa mais água? Como assim? Por quê? Né? Artistas que vão se destacar, né, em tempos variados, né? Eu trouxe dois, né? São muitos, mas eu trouxe dois que se destacaram muito no seu tempo. O Van Gogh, né? Através das pinceladas fortes, né? Inclusive aqui tem são dois autorretratos. Ó. Aqui quando ele estava começando a ficar doente e aqui quando ele infelizmente ele tira a própria orelha, né? Autorretratos, né? Ele ficou, infelizmente, ele adoeceu com o tempo, né? E aqui a nossa Tarsila do Amaral, com esse quadro enigmático do Abapuru, é um quadro que eu acho que não tem nem valor comercial, né? Em todos os livros você encontra esse quadro aqui. Viram aí a mistura de cores e o degradê? Saindo aqui do mais clarinho, do azul mais claro, indo para um azul um pouco mais profundo. Aqui a espuma das águas. E aí você tem dois níveis, ó, de degradê, né, da utilização da mistura das tintas, óleo sobre tela, provavelmente, ou acrílica, não sei. E aí que você encontra o céu e o mar. Olha que interessante. Um espelhamento, né? Bom, vamos então para a escultura, né? Seria esse último slide dessa aula aqui. Isso é uma aula muito rapidinha. Depois, mais para frente, a gente vai se aprofundando, né? É a arte das três dimensões, né? Quer dizer, você utilizando vários materiais como argila, pedra, madeira, metal, vão surgir então obras fantásticas, né? Olha essa. Eu trouxe aqui o grande Michelangelo. Eu não tenho existem poucos registros de como era Michelangelo, mas ele era impressionante a maneira como ele utilizava a técnica de esculpir mármore. Então, as mais impressionantes esculturas do mundo hoje estão relacionadas a Michelangelo, né? Também é renascentista. E aqui uma obra em vidro, olha que incrível, os vidraceiros, os artesãos que lidam com o vidro criam formas incríveis, né? Incríveis.
e vamos ver como é que foi feito esse cachalote aqui nessa baleia com argila. Viu? Perfeito. A argila é muito comum. Existe, a beira de rio tem argila, né? Quando vocês forem buscar argila, tomem cuidado na hora de vocês irem para o rio, tá? O rio é um lugar que não é muito adequado para você andar sozinho. Pode se tornar bastante perigoso. Esse é muito bonito, claro, as margens de um rio, mas tem que tomar muito cuidado na hora de você buscar argila, principalmente se você for sozinho, tá bom? Boa semana e aguardem os próximos vídeos.